Boa noite, Felipe. Olá, Juliana, tudo bem? Bem, Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo que está entrando. o pessoal tá entrando aqui. Vamos aguardar só um minutinho, daí a gente já começa. Ok. Só, o pessoal começou a entrar agora, porque eu abri agora. Então, deixa eu ajeitar aqui também o meu celular. Não sou muito. É minha primeira live como moderadora, mas eu já fiz lives, né? Mas não como moderadora. Mas esse é o futuro, né? A gente tem que se habituar ao mundo digital, porque senão a gente vai ficar fora do mercado, né? Esse é o pessoal do direito sempre teve uma resistência, mas agora o direito tá. Direito digital é o que se fala agora, enfim, então. Nós somos de duas áreas que estão se adaptando agora, né, Juliana? A isso. A medicina também sempre teve muita resistência a isso, né? Duas áreas bem tradicionais, né? Uhum. No direito é sempre aqueles livros mesmo, o pessoal ainda tem muita resistência em ler e-book. E eu já acostumei com o e-book, enfim. Agora, essa parte aí de para as mídias sociais que é nova, mas é importante, ainda mais com a pandemia, né? Então, é um caminho sem. É, no caso meu, assim, tem sido um grande desafio fazer avaliação em psiquiatria online para mim. Que tem um modelo tradicional de avaliação, né? Porque a gente avalia a interação também com a outra pessoa, né? E a interação é outra via online, né? Então, As pessoas formam online, né? Elas online a pessoa tem coragem de falar coisas que não teria. Eu vejo até para os meus alunos, quando eles estão online, eles comentam até muito mais do que o presencial. Parece que dá uma coragem maior de se falar porque está atrás do computador. Principalmente quando foi a aula híbrida, né? Metade da turma presencial e metade online. O pessoal do online participou muito mais. olha só. É Mas interessante que a gente aqui tá já começando a falar sobre algumas particularidades do ensino online, né, também. E hoje a nossa live a gente vai falar sobre os riscos do lockdown, né, prolongado e risco para a saúde mental, né? sim, é até vamos dizer assim, como é um caminho sem volta, até um paradoxo ali, né? Como que enfrentar? É um caminho sem volta, por outro lado, tem esses riscos, né? Da gente perder o lado social. Eu lembro que ir para uma faculdade era um marco na nossa vida, né? A gente sai do segundo grau e vai para a faculdade. Nossa, agora eu sou adulto, eu vou para a faculdade, né? Ninguém manda mais em mim, não tem mais fiscalizando, agora sou eu. E, e tinha também toda aquela questão de vamos fazer uma campanha para formatura, para arrecadar dinheiro para formatura. O pessoal se envolvia, então é um contato social muito próximo na faculdade também, né? E agora, essa primeira turma, por exemplo, que está entrando agora de primeiro ano, não teve esse marco, né? Dessa transição. Sim, sim. Que são algumas das consequências, né, que a gente está vivenciando com esse novo período, né? Sim, A gente está perdendo marcos, né? exatamente. Um marco que era, assim, antigamente era o marco mais desejado, 18 anos, tirar a carteira de motorista e ir para a faculdade. É, Acho que a gente já pode começar, né? Já acho são que oito, sim. daí vai entrando, para a gente não atrasar muito. Então, eu queria dar boa noite a todos. Eu vou me apresentar. Eu sou Juliana Feriato, eu sou professora também, sou doutora em Direito, eu faço parte do grupo.
né, aqui do Unidos pela Educação, faço parte do conselho na parte jurídica, assessoro o grupo na parte jurídica. Tenho, né, todo um interesse como mãe, mas um interesse como pesquisadora também. Eu pesquiso em direitos da personalidade, direitos humanos. Então, esses fatos que vêm ocorrendo e essas discussões, né, sobre abre ou não escola, enfim, direito à saúde, direito à vida, direito à educação, acabou me interessando muito por ser objeto da minha pesquisa, por isso que eu acabei auxiliando aí esse movimento. Mas acima de tudo aqui, eu queria deixar claro para todos que a gente está buscando informações na ciência. Então eu tenho um compromisso, né? Eu sou doutora em direito, tenho um compromisso com a ciência. O doutor Felipe também, né? Ele é médico, ele é doutor, ele é professor, né? E ele também tem um compromisso com a ciência. Então, a ideia aqui não é uma discussão política, mas é para que a sociedade tenha, né, acesso ao conhecimento científico para formular suas próprias conclusões depois politicamente. Da mesma forma que os nossos governantes tenham acesso ao conhecimento científico para adotar as políticas públicas adequadas, né? Política pública ela tem que estar respaldada no conhecimento científico. Então, esse é o motivo da nossa primeira live de hoje, em trazer o Dr. Felipe, né, para falar dos impactos desse confinamento por conta do Covid sobre as crianças e os adolescentes. Então, quero deixar bem claro aqui, nós não estamos fazendo política, a ideia é levar o conhecimento da ciência para vocês, tá ok? O o doutor Felipe, ele é médico, tem doutorado em medicina e tem experiência em psiquiatria e psiquiatria da infância e adolescência. Então, ninguém melhor do que ele, né, para apresentar esse conhecimento científico e conhecimento de causa, experiência, né, no dia a dia de clínica, e eu tenho certeza que ele tem muito a nos acrescentar. Eu agradeço, doutor Felipe, eu sei que a sua agenda é muito corrida, conciliar clínica e docência não é fácil, então agradeço demais por você ter tirado esse tempinho para falar com a gente. Legal. Gostaria de falar alguma coisa, doutor, para se apresentar primeiro? Eu acho que tu já falou mais ou menos o que mais importa, né? Atualmente, eu tenho trabalhado como professor de medicina, eu sou médico psiquiatra e psiquiatra da infância e adolescência, que é uma especialidade que poucos conhecem, né? Mas é uma subespecialidade dentro da psiquiatria, que é específica para lidar com problemas emocionais e problemas educacionais, de aprendizado, problemas do neurodesenvolvimento relacionado à infância e à adolescência, né? E hoje eu tenho trabalhado somente com isso, eu não sou mais psiquiatra de adulto, tenho aos poucos me dedicado só a essa questão da infância e adolescência. Ai, que ótimo. Ou seja, ninguém melhor do que o doutor para falar sobre o assunto. Estamos no caminho certo e começando muito bem as nossas lives. Doutor, o que o senhor tem visto nos artigos científicos sobre os impactos, né, desse confinamento nas crianças e adolescentes? A gente já tem um ano, né, de pandemia. Acredito que já deu tempo para os cientistas poder estudar melhor, né, esses impactos. Já deu um tempo de buscar estatísticas e dados para um estudo mais aprofundado. O que o senhor tem visto aí no meio científico sobre o assunto? É importante a gente começar com essa pergunta, né, Juliana? Porque, como tu falaste no começo da live, acho que são dois pontos fundamentais para a gente poder se embasar. Uma é que a gente aqui não está querendo fazer jogo político e também está tentando ver se a gente consegue trazer aquilo de informação trazido pela ciência, com a isenção possível
em termos de opinião pessoal, né? E quando se fala disso, também eu acho que vale a pena falar para todo mundo que está aqui nos assistindo, é que por eu ser psiquiatra da infância e adolescência, eu venho falar aqui desse meu lugar. Então, eu não me sinto com perícia suficiente para falar a respeito de questões infecto-contagiosas, relacionadas à epidemiologia, questões jurídicas e outras questões. Então, vamos falar sobre os aspectos dos impactos para a saúde mental das crianças e dos adolescentes por questão disso. E em se falando dessa questão, né, eu tenho constantemente me atualizado na literatura relacionada a isso. Por eu ter doutorado, eu acho que para mim fica um pouco mais fácil fazer essa atualização. E o que eu tenho visto é que tem vários artigos falando sobre essas questões, entretanto ainda tem muitas dúvidas relacionadas a isso, né? E eu acho que a gente pode aqui falar sobre alguns que são de mais impacto, né? Revisões bibliográficas que têm sido trazidas aí pela literatura, sempre muito recentes, porque o Covid começou no ano passado, então coisas assim que foram publicadas em novembro, foram publicadas no começo do ano, e falando, assim, em termos gerais, assim, falando de um aumento de... quando se fala de uma revisão bibliográfica, assim, você junta todos os artigos que foram publicados a respeito do tema, né? Então, uma delas, por exemplo, juntou 22 artigos que foram publicados do tema, né? E nesses 22 artigos, o que eles começam a perceber é que há um aumento de incerteza, um aumento de insegurança, um aumento de ansiedade focado nesse público da infância, mobilizado por conta da questão da interrupção prolongada das escolas, né? A quebra de rotina trazida pela falta de escola também tem trazido para as crianças e adolescentes um maior sentimento de tédio, né? E em se falar de sentimento de tédio, a gente já está falando de um pontinho da depressão, mas ainda não tudo, né? Além disso, há uma diminuição do prazer nas atividades que não são relacionadas à tecnologia, né? Então, por conta de uma diminuição de repertórios sociais, as crianças não estão podendo mais ir no parque, não estão podendo mais fazer esportes, não estão podendo mais brincar e interagir com as outras pessoas, e por conta disso, interagir de forma presencial, e por conta disso acabam tendo o prazer focado em questões relacionadas à tecnologia, como jogos, né? Acredito que todos aqui que são pais têm tido muita dor de cabeça e não podem escutar nomes como Free Fire, como CS, como jogos como esse, que tem sido assim, uma grande febre, né, do público, principalmente pré-adolescente e adolescente, né? E por conta que esses jogos eles são feitos para isso, para trazer prazer e um prazer rápido, né? E por conta disso, a gente tem uma diminuição de repertórios nas nossas crianças e adolescentes, né? Repertórios sociais. E devido ao repertório social, à diminuição de repertório social, a gente tem um risco muito grande do desenvolvimento de quadros como fobia social, que é o medo muito intenso de se expor em público, de falar com outras pessoas, né, presencialmente, né? As pessoas, assim, no Free Fire, nesses jogos como que eu citei, elas não têm uma oportunidade de uma interação tão ao vivo, tão fluida. E, às vezes, elas não conseguem nem ver a reação do outro. Então, quando você se expõe a um outro, você também se expõe a um sentimento muito ansioso, né? Assim, o que o outro está pensando de mim? O que o outro está pensando sobre o que eu estou falando? Né? Então, esse momento que nós estamos vivendo, cientificamente tem levado a quadros que podem se assemelhar à fobia social. E a gente vai ver isso, de fato, na hora que voltar, na hora que abrir tudo, né? Além disso, em crianças mais pequenas, a fobia social geralmente se desenvolve, o pico é ali no início do ensino fundamental 2, né? Sexto ano, sétimo ano. Mas em crianças menores, assim, crianças pré-escolares, o que tem sido o grande impacto possível
e já visualizado em países que começam a abrir as escolas, são os transtornos de ansiedade de separação. Por conta dessa pandemia e isolamento social, os vínculos, eles têm sido muito estreitados, entretanto, o vínculo tão estreito assim nem sempre é bom. A gente precisa ter uma segurança no nosso vínculo. Segurança, uma criança pequena, ela precisa desenvolver uma segurança de que ela vai deixar os pais e que ela vai ficar bem e que os pais vão ficar bem também. Mas algumas crianças não conseguem desenvolver isso, e isso a gente chama de ansiedade de separação. O problema é que com essa pandemia e o isolamento social, eles não estão sendo expostos à separação. E por conta disso, podem ter mais risco de desenvolvimento de transtornos de ansiedade de separação. Fora isso, o quadro de dependência à tecnologia. Os adolescentes e crianças mas no ensino fundamental 1 estão sendo muito sujeitos a isso, por conta que é o único recurso que tem sido utilizado, não só para a escola, mas também para a diversão, né? E os pais não têm outra coisa a ser feita, né? É deixar o filho com o celular. Então, qual pai aqui que está conseguindo cumprir a recomendação da Associação Americana de Pediatria, por exemplo, de você deixar crianças em uma idade escolar de 2 horas ao dia na tecnologia? Quem? A gente já esqueceu essas recomendações, porque não dá, né? Então, esse é um quadro que tem levado à dependência à tecnologia. E existe esse quadro, né, de dependência, a gente chama de nomofobia, e é caracterizado principalmente por uma dificuldade muito grande de você tirar a tecnologia dos filhos. Com isso, tem alguns pais que estão tentando fazer isso. Entretanto, isso leva, por causa da dependência e da mudança da circuitaria neuronal que há, como há também com outras substâncias, é mais ou menos parecido, né, com a tecnologia. Muda a circuitaria neuronal. E a criança fica extremamente irritada, nervosa, com abstinência, se você deixa muito tempo, né? Então, esse quadro vai ter consequências na hora que a gente expor novamente as crianças à escola de uma forma presencial, porque eles vão sentir. E isso eu tive algumas experiências dentro da clínica nessas 2 semanas que nós tivemos aí de ensino híbrido, de uma dificuldade de alguns pais de poderem estar levando os filhos de novo na escola, né? Além disso, o aumento da exposição a telas e à tecnologia leva a uma exposição à violência, cyberbullying. E como os pais não estão tendo tempo de fazer supervisão adequada, essas crianças estão ficando aí expostas e muitas vezes fechadas, não conseguem dizer para ninguém do que está sofrendo, via Instagram, via Snapchat, via todas essas redes sociais, grupos de WhatsApp. O tanto de criança e adolescente que está entrando em grupos assim, com pessoas desconhecidas, que se passam por outras, não está mensurado, e é imensurável. E eu não sei se os artigos científicos vão conseguir mensurar esses riscos. O que eu vejo é que, na prática, eu tenho visto, né? E eu acredito que vários de vocês sabem de quadros. Então, tudo isso são consequências de um lockdown nas escolas prolongado. Eu quero também deixar claro que eu não estou aqui falando que nós somos a favor de expor as pessoas a riscos. Riscos de contaminação grandes e de morte dos familiares. O que eu estou aqui falando são dos riscos de um lockdown prolongado e de fechamento da escola. As pessoas estão olhando para a escola no que se refere ao pedagógico, mas não estão olhando para a função da escola, que é a função de desenvolvimento socioemocional. E os artigos que eu tenho lido, eles falam exatamente das consequências secundárias a isso. A falta de exposição socioemocional, que é extremamente importante nesse período desenvolvimental, tanto de pré-escolares, quanto escolares, quanto adolescentes. É extremamente importante e é uma função da escola.
sabe? Então, assim, ó, aumento de ansiedade, quadros ansiosos, diminuição de prazer em outras atividades, com isso levando à depressão, diminuição de capacidades atencionais por conta também do excesso de tecnologia, e na volta à escola vai ser completamente difícil as escolas conseguirem lidar com a atenção, com o novo modelo atencional das crianças, né? Uma outra coisa são transtornos de estresse pós-traumático, né? Porque também muitas crianças e adolescentes estão vivenciando traumas como lutos precoces de familiares, e ao mesmo tempo que eles vivenciam esses lutos súbitos, eles não têm repertórios e outros ambientes fora de casa onde eles, em outros momentos de luto, poderiam vivenciar e abstrair e conseguir viver outras coisas da vida. Então, isso leva a quadros de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, esses são a maior parte das consequências que os artigos têm falado, sabe, Juliana? Uhum. Muito, muito legal, assim, a explanação, né? A realidade não é nada legal. Gostei, o pessoal gostou aqui que o doutor tocou, né, nessa questão, não é a questão pedagógica. A gente está preocupado com o emocional, né? A gente corre o risco de ter, doutor, uma sociedade doente, uma crise sanitária nesse aspecto neural, emocional. Quais as perspectivas aí para o futuro da nossa sociedade? Já tem artigos, Juliana, falando sobre possíveis consequências transgeracionais, digamos assim. Porque, veja bem, né, o que se reflete nesses artigos é assim, a gente tem uma sociedade que está perdendo janelas desenvolvimentais, né? Uma sociedade de adolescentes, principalmente de adolescentes, que é o pico da possibilidade de desenvolvimento socioemocional, né? E a escola é o momento onde tem-se essa exposição, e com a exposição, a modulação, né? Por conta disso, dessa dificuldade, vão ser adultos com maiores dificuldades, consequentemente. Assim, são inferências, né? Não são realidades ainda, porque não existe ainda nenhum estudo a longo prazo falando disso. A pandemia começou no ano passado. Entretanto, as inferências têm embasamentos teóricos, né? Quais as chances, né, de se recuperar essa perda dessas janelas de desenvolvimento que o doutor mencionou? Assim, a gente aí vai ter que partir para algo relacionado à inferência, né? Assim, em termos de número, de chance, eu não consigo dizer, não tem nenhum artigo que vá me falar disso, sabe, Juliana? Entretanto, assim, pela minha impressão clínica, é um tempo perdido que não se volta. Assim, são vivências práticas que eu vejo, né? Assim, por exemplo, os adolescentes que estavam paquerando uma menina, já estavam quase pedindo em namoro ou quase ficando, e que não têm a oportunidade de ter essa relação em si, de fato. Os adolescentes que tiveram um desentendimento com um outro via rede social e que não conseguem, via rede social, ter recursos para poder se expor e simplesmente bloqueiam a outra pessoa. Esse lidar cara a cara com a relação humana e com as diferenças é algo fundamentador da nossa maturidade emocional. E isso daí não está sendo, não está podendo acontecer. O ambiente onde mais isso acontecia era na escola. É o que nos faz humanos, né? É o que nos diferencia dos demais animais, né? É esse convívio, é a sociedade que o próprio ser humano construiu, né? Então, é muito bem colocado pelo doutor, né? Acho que ficou claro que o pessoal está participando em peso aqui, comentando também dos filhos. Tem uma pergunta interessante
de como, né, os pais podem tentar driblar um pouco essa situação, organizando a casa, fazendo atividades, se existe na psiquiatria alguma recomendação para esses pais. Existe sim. É, o, a rotina, alimentação, sono, são coisas básicas, né, necessárias. Né? Então, isso é um dos primeiros pontos. Agora, eu gostaria de falar também, Juliana, da importância dos pais conseguirem fazer detecção. Porque outro impacto que nós estamos tendo é a falta da escola como detectora de problemas de saúde mental e emocional das crianças. Né? A escola era o ambiente onde tinham pessoas extremamente preparadas, os professores, com o que é normal no desenvolvimento. E esses professores, eles não estão mais conseguindo ter toda a percepção desenvolvimental das crianças, por estarem num ambiente agora mais distante, né? Olhando mais para a questão de aprendizado apenas. Né? Então, por conta disso, agora as crianças só têm como detectores os pais, que muitas vezes são pais de primeira viagem, que muitas vezes são pais que misturam a questão afetiva de dizer, ah, meu filho é assim mesmo, porque eu era assim, e não percebem que muitas vezes ele já tinha uma dificuldade que hoje desemboca num quadro ansioso, num quadro depressivo importante, com uma necessidade de um tratamento mais crônico. Então a gente está perdendo isso. Então é importante que os pais também comecem a perceber pequenos sinais de adoecimento mental, como irritabilidade acima do normal, como uma dificuldade de ampliar prazeres para além da tecnologia, como uma reclusão, como alterações de sono, alterações de apetite, que são quadros que vão levando a gente a pensar em problemas, né, psiquiátricos. Excelente, doutora. Agora, é muito difícil, né, para os pais que estão trabalhando, como o doutor mesmo disse, ao mesmo tempo ter essa atenção com as crianças, mas o momento pede, porque a gente não tem mais a escola para fazer isso por nós, né? Então, os pais vão precisar se esforçar um pouco mais, né? E olhar para a criança mais a fundo, olhar para a criança com essa subjetividade, né? A escola, ela, além desse papel, a escola tinha um papel também de notar abusos cometidos com a criança, violência, né? Os professores são preparados para constatar uma mudança de comportamento na criança, né? Então, infelizmente, estamos perdendo muito com isso. Eu queria deixar claro aqui que para o pessoal, teve algumas perguntas, né? Se é a favor ou não a abertura das escolas. A gente não está aqui, né, para fazer esse posicionamento político. O doutor não está aqui para fazer um posicionamento político, mas sim técnico científico, né, na área que foi proposta aqui a nossa conversa, tá? Então, para quem chegou depois, né, a ideia aqui é passar para vocês o conhecimento científico para que a sociedade, então, reflita a respeito e se posicione se abre ou não as escolas, ou quando é o momento de abrir, né? O que ficou claro aqui que a escola é importante e deve ser priorizada. Né? Depois nós teremos outras lives com infectologistas, com pediatra, para a gente poder chegar numa conclusão e para que as nossas lideranças também cheguem a uma conclusão com base na ciência, tá? Essa é a ideia. Tem uma pergunta interessante aqui, que foi sobre as crianças especiais, né? Um filho, uma pessoa perguntou, olha, eu tenho um filho autista, né? Que precisa de muito mais de contato presencial do que, né? Uma criança sem essas condições, né? O que o senhor recomendaria aí para esse pai, para essa mãe que tem esses
filhos, vou usar o termo próprio que a mãe utilizou, né? Especial. É. Olha, os impactos para as crianças com alguma psicopatologia neurodesenvolvimental, e aí se inclui o autismo, se inclui o TDAH, se inclui a deficiência intelectual, os transtornos globais do desenvolvimento, né, são impactos extremamente desafiadores, né? Os pais estão também submetidos a um estresse muito maior, né? Porque são só eles que são rede de apoio agora, né? Então, por conta disso, é muito mais difícil lidar com esses quadros, né? Agora, atualmente. Então, assim, as recomendações são dobradas em relação à questão de oferecimento de regras claras, rotinas claras, ambientes lúdicos, percepção daquilo que o filho não dá conta, e indicação para a escola, por exemplo, de que, olha, meu filho não está dando conta disso, será que vocês têm como fazer uma adaptação em relação ao conteúdo que está sendo colocado? Porque às vezes a escola não está conseguindo fazer essa detecção como fazia de uma forma apropriada quando era presencialmente, sabe? Então os pais precisam estar dando essas indicações para as escolas, e também vocês, né, os pais que estão aqui assistindo, se perceberem em relação à própria saúde mental e procurarem ajuda, caso vocês observem. Não se culpem por estar adoecendo, a culpa não é de vocês. A gente está vivendo uma situação ambiental que está expondo todo mundo a um risco muito maior de adoecimento mental. E os pais que são pais de crianças com quadros desenvolvimentais estão muito mais sujeitos. Imagina, além disso, não estão podendo trabalhar, né, que era às vezes um lugar que você saía de casa. Então é um momento muito complicado para esses pais. O que eu acho que também, eu me lembrei de comentar sobre essa população, Juliana, é que eu tenho visto dentro do consultório chegando a mim quadros muito mais graves que antes chegavam. E também quadros, por exemplo, leves de TEA, que são TEA, mas que, às vezes, por conta da exposição social e do quadro ser bem leve, não seriam percebidos, sabe? Agora, por conta da não exposição ao ambiente escolar, estão sendo percebidos. E além de estar sendo percebidos, quando a gente propõe estratégias de tratamento de estimulação precoce, através de um acompanhamento por terapia ocupacional, por psicoterapia, a parte da generalização do comportamento, que seria aquilo que ele está sendo aprendido na sessão terapêutica, expor para o ambiente, está sendo prejudicada. Então, são quadros que a gente não está conseguindo evoluir da melhor forma, né? E que está sendo detectado, que às vezes não seria detectado ali naquele momento, né? O senhor poderia explicar o que seria esse transtorno para nós leigos da área? O TEA é o transtorno do espectro autista, né? Ah, tá. E que, na verdade, hoje tem sido entendido não como algo que antes se entendia o autismo como separado do Asperger, digamos assim, né? Hoje em dia, a gente entende como tudo sendo parte da mesma psicopatologia, né? Entendi. Me desculpa, sempre me faz, caso você me fala, Juliana. No automático, termo técnico, né? Mas explicando um pouco melhor sobre essa questão que eu comentei, é porque assim, o quadro de TEA, que é o transtorno do espectro autista, tem como um fundamental uma dificuldade na relação interpessoal, né? Na comunicação e na relação interpessoal. Se a gente não tem a escola para poder estimular essa relação interpessoal, esse paciente que tem um quadro de TEA, ele pode ficar defasado nessa relação. Mas a falta dessa relação na escola não gera um quadro de TEA? Não, ele já tem. Ele já tem. É uma questão genética, né? É uma não melhora, digamos assim. É uma não melhora que acontece, né?
Entendi. E como que está essa questão dos medicamentos, né? O doutor é psiquiatra, tem visto a necessidade de receituar mais medicamentos do que antes por conta da pandemia a essas crianças? Como que... Então, por um lado, nós estamos tendo uma dificuldade de detecção de quadros leves e moderados, sabe, Juliana? Uhum. Então, por exemplo, eu coordeno um ambulatório de psiquiatria da infância e adolescência vinculado ao SUS pela universidade, né? Então, meus alunos de medicina atendem lá. Lá, a gente está praticamente sem fila de atendimento. Por quê? Porque a escola não está detectando. E era eles os principais encaminhadores para a unidade básica de saúde. Além disso, os pais, eles não estão procurando a unidade básica de saúde. E lá não está aparecendo. Entretanto, quadros graves que são encontrados no CAPSI, por exemplo, daqui de Maringá, estão chegando a rodo. Quadros no hospital municipal, que são graves, estão chegando muito. Quadros na minha clínica, onde os pais têm um perfil de detecção muito maior, têm chegado, e quadros lá na minha clínica, muito mais graves que anteriormente, e muito mais crônicos, refratários, com com uma dificuldade muito maior de você conseguir melhorar esse quadro. Então são quadros que às vezes uma psicoterapia ou uma mudança ambiental que nós poderíamos propor como plano terapêutico para a família não estão sendo suficientes. Então, por conta disso, a gente está tendo que abrir, que fazer a proposição medicamentosa muito mais precocemente. Uhum. E, além disso, mesmo aqueles que a gente propõe precocemente, a gente percebe que, assim, em se expondo socialmente, a coisa andaria. Porque o efeito do ambiente e daquilo que o ambiente também traz em termos de reflexão psíquica, tem efeitos positivos nas psicopatologias. Mas a gente não está tendo isso, porque estamos com escolas fechadas, e como eu falei, escola é o principal ambiente nessa faixa etária. Então, com isso, nós estamos tendo que, para não prejudicar mais ainda a família e a criança, nós estamos tendo que expor mais ao perfil biológico dos tratamentos, dos planos terapêuticos, que é com medicação. Né? Então, não que a medicação seja ruim, porque ela só é colocada quando a gente percebe um problema muito grande com a criança. E esse problema está acontecendo. São crianças com ideação suicida, são crianças com agressividade muito intensa dentro da casa, são crianças que estão tendo transtornos obsessivos compulsivos graves, que muitas vezes, às vezes, não conseguem nem sair do quarto, que não conseguem sair do computador, quadros de dependência à tecnologia. Então, são quadros muito graves, realmente. E o que a gente pode fazer? Infelizmente, eu entendi. Infelizmente, o que poderia ser tratado de uma outra forma, sem ir para o medicamento, está chegando somente dando um salto, né? As pessoas não estão procurando um tratamento, vamos dizer, que gera uma menor consequência aí na saúde da criança, um tratamento psicológico. Às vezes nem precisaria desse tratamento por estar na escola, né? Então, quando precisa, as pessoas não estão buscando, não estão conseguindo identificar e vão buscar quando está no extremo, porque daí é mais fácil de identificar o extremo, né? Só que daí já é o momento, infelizmente, do medicamento, né? O medicamento seria o último recurso, né, doutor? Mas, infelizmente, está sendo, por conta da pandemia, um dos primeiros recursos, é isso? É mais ou menos isso, assim, não que o medicamento seja muito ruim, e muitas vezes assim, a gente tem
fazendo um comparativo, tem abordagens psicoterápicas que são também muito ruins, porque tem efeitos colaterais ruins, né? E até assim, então, tem efeito colateral em tudo, né? Então, até na exposição à escola, que é uma abordagem, é um plano terapêutico, digamos, ambiental, né? Tem efeito colateral. Por exemplo, se eu tiver uma criança com fobia social grave e eu forçar ela a ir para a escola, ela piora muito mais, né? Então, tudo tem efeito colateral, né? A medicação também tem. A gente deixa a medicação para quadros mais graves, onde a gente entende que a causalidade biológica desse quadro é muito preponderante. Entretanto, nesse momento que nós estamos vivenciando, esses quadros que têm chegado a gente são muito graves já. Que às vezes já estão em acompanhamentos psicoterápicos, mas não está tendo um efeito ambiental da exposição social, por exemplo, e não está podendo ser feita uma generalização de comportamento. Entendi. Doutor, para a gente finalizar, alguma última recomendação para os pais? Os pais estão aqui comentando, desesperados, né, do que fazer, como minimizar diante de uma situação dessa. O senhor teria alguma última recomendação para o pessoal que está assistindo? Gente, cuidem da sua saúde mental. Eu acho que agora é o momento de todo mundo tentar se proteger, né? É essa a recomendação. Eu também estou na mesma sociedade, eu estou sofrendo muito também por conta disso. Tenho um filho, tem dois filhos, né? Um que deveria estar na escola e que eu também fico muito angustiado quanto vocês e eu acho que é uma situação muito difícil. E assim, como pertencente à sociedade, eu espero que a gente consiga junto mostrar aquilo que há de evidência científica para poder trazer à tona essa essencialidade que a escola tem, né? Para a sociedade como um todo, não só para as crianças, mas também para todo mundo. O que eu falei aqui tem a ver com os riscos que essas crianças não estando na escola apresentam, né? Riscos em termos de saúde mental, né? E tentando levar mais a vocês o papel que a escola tem em termos de protetor ao adoecimento mental das pessoas, né? E eu acho que a gente está perdendo, nesse tempo, a gente está perdendo esse papel que a escola tem. Eu acho não, né? As evidências me falam, e também o que tem chegado a mim dentro do meu consultório, também tem trazido eu ter essa conclusão, né? Então, olhem para vocês, olhem para os seus filhos, olhem para a escola, ajudem-nos em termos de sociedade a buscar soluções, porque na verdade nós não temos soluções para esse momento, e não temos soluções claras, né? Mas eu entendo que, agora falando sobre a minha percepção, eu entendo que nós temos que ter, temos que, junto como sociedade, tentar encontrar um entendimento mais claro e objetivo de qual é o momento seguro de poder abrir a escola, de uma forma mais consensual e científica possível, e sem falar sobre política, sem deixar isso intervir na nossa decisão, né? Muito bem, doutor. É realmente isso. Eu acho que a gente pode tirar aí de conclusão, né? Ouçam os seus filhos, né? Pelo menos ouçam os seus filhos. Acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer neste momento. A criança já é um ser completo, ela demonstra os seus sentimentos, então ouça, né, os seus filhos. E a ideia aqui, novamente, né, reitero a todos, é passar científico, né? Ficou claro que sim, escola deve ser prioridade,
mas a gente vai ter outras lives com, né, infectologista, com pediatras, para a gente, né, proporcionar a todos vocês um conhecimento mais completo possível, como o próprio doutor falou, para nós, como sociedade, chegar num consenso de quando, né, é este momento de abrir as escolas, né? A gente já está sofrendo, as nossas vidas estão sendo aí colocadas nesse jogo político, né? A gente está sofrendo por uma conta, por conta de políticas adotadas de forma errônea, sem ouvir a comunidade científica. Então, realmente, a gente precisa separar as coisas. A política ela deve vir, né, baseada na ciência quando se trata da vida das pessoas. E aqui nós estamos falando sim, porque vida também não é só a saúde física, mas é a saúde mental também, né? Direito a viver com saúde é a saúde física e saúde mental. A própria Organização Mundial da Saúde, né, deixar isso bem claro, que saúde também é saúde mental. Então, hoje Que é uma outra coisa que eu acho que é bom alertar, desculpa, Juliana, porque assim, as pessoas precisam entender que a pior morte é a morte em vida. E quando você fala de adoecimento mental, muitas vezes você está falando disso, de pessoas mortas em vida. sim, E isso gera muito sofrimento, tanto para quem vive quanto para quem está ao redor. exatamente. Viver, é o que eu sempre digo, viver não é apenas respirar, né? Viver é viver com qualidade, né? E aí a parte emocional, ela realmente é essencial para esse viver com qualidade, né? Bem, pessoal, o papo tá muito bom. Gostei muito de conversar contigo, doutor Felipe. O pessoal aqui só, né, nos comentários, só elogios. Ficou muito claro, foi muito didático. Então, acho que a gente cumpriu a nossa proposta. Eu quero agradecer a todos que participaram, agradecer, né, as meninas do movimento, do conselho, né? Elas estão assim muito organizadas, trabalhando mesmo a fundo para a gente poder passar, né, esse conhecimento para a sociedade. E agradecer ao doutor Felipe, foi um prazer recebê-lo aqui, um prazer conhecê-lo e obrigada por dispor o seu tempo para a gente aqui, e eu sei que foi muito produtivo mesmo. Eu adorei ouvi-lo. Eu queria deixar um pedido para todo mundo que participou dessa live, que eu vejo que tem várias pessoas aqui de várias áreas diferentes, né? Tem muitos psicólogos, tem muitos nutricionistas, tem muitos professores, e que eu acho que também podem contribuir cientificamente, né? Então seria muito bom que depois dessa live cada um fosse tentar buscar na sua literatura e no seu lugar um amparo científico para nos trazer, para a gente poder ir acrescentando a esse diálogo, né? E nós não estamos aqui querendo só amparos em prol da abertura da escola. A gente quer também outras coisas, né? Então a gente quer trazer evidência. A gente quer que todo mundo possa trazer evidência e não coisas de senso comum, de lugar comum, de ouvir falar. A gente quer coisas que sejam científicas, né? Então, seria muito interessante que todo esse público que está aqui, que é um público que, pelo que eu vi, muito selecionado, pudesse fazer isso também. Ah, com certeza. Eu vi que tem a Daisy. A Daisy é uma nutri infantil comportamental. E, né, com certeza eu sei que ela vai ter muito o que falar. Tem uma aqui que falou que é fono, que também está vendo, né, dificuldade de desenvolvimento da fala das crianças. Ó, a Daisy, É, dores do estômago, ganho rápido de peso, talvez até com transtorno, né, alimentar, compulsão alimentar devido ao estresse. Tem fisioterapeutas, tem psicólogos aqui. Então, tem um pessoal bem capacitado para a gente continuar aqui
né, as nossas lives. Então, quem quiser entrar em contato comigo, né, para a gente poder marcar lives, fiquem à vontade, tá ok? Gostei da Ótimo, ideia. ótimo. Olha aí, legal. Vocês, né, o Instagram nos dá aí um tempo, mas vamos continuar com as próximas lives. Acompanhe aí no nosso Insta, a gente vai divulgando, tá bom? Agradeço a todos, né? Em especial ao Dr. Felipe. E um grande beijo. Obrigado, gente. Muito obrigado. Até mais. Até mais.